Resultado que levou Melvin Morse a admitir a veracidade das experiências de quase morte e tornar-se o maior pesquisador de EQM em crianças. O Dr. Morse investigou casos de EQM em crianças nos Estados Unidos. Na Inglaterra, o Dr. Samparnia, o médico que quer criar medicamentos para produzir efeitos da EQM, também investigou crianças que haviam vivenciado o fenômeno. Assim como com os adultos, as experiências de crianças são consistentes em toda parte do mundo. O seguinte é um caso impressionante de uma criança investigada pelo Dr. Parnia, com elementos confirmados, que comprovam que não apenas sobreviveremos à morte física, mas poderemos até ficar por aqui ajudando entes queridos quando necessário. A mulher que flutuava. Meu filho Andreu, de 3 anos e meio de idade, foi hospitalizado devido a um problema no coração e teve que ser submetido a uma cirurgia, relatou uma mãe da Inglaterra ao Dr. Samparnia, um dos mais jovens e atuantes pesquisadores de EQM da atualidade. 2 semanas após a cirurgia, ele começou a me perguntar quando iria voltar àquele lugar ensolarado com todas aquelas flores e animais. Assim que você melhorar nós poderemos ir ao parque, respondi. Não, não é o parque, é aquele lugar ensolarado aonde fui com aquela senhora. Que senhora? Perguntei. Aquela senhora que flutua, respondeu. Eu disse que não sabia do que ele estava falando e que talvez houvesse me esquecido onde ficava esse tal de lugar ensolarado. Não foi você que me levou lá. Foi aquela senhora. Ela veio e me pegou pela mão, e nós flutuamos. Você estava do lado de fora. Foi quando eles estavam consertando o meu coração. Eu estava bem. Aquela senhora veio e tomou conta de mim. Ela me ama. Era tudo muito brilhante e colorido naquele lugar, mas eu queria voltar para ficar com você, mamãe. Então, perguntei, quando você voltou, estava acordado, dormindo ou sonhando? Acordado, mas estava lá em cima no teto, e quando olhei para baixo eu estava deitado na cama com os braços do lado, e os médicos estavam fazendo não sei o que no meu peito. Era tudo muito brilhante, daí eu flutuei para baixo. Mais ou menos 1 ano mais tarde, estávamos assistindo ao programa Children's Hospital, Hospital da Criança, na TV, e uma criança estava sendo operada do coração. Andrew ficou super empolgado e disse, eles me colocaram aquela máquina. Acho que não colocaram. Não, respondi. Colocaram, sim, mas você estava dormindo quando foi operado, portanto, não poderia tê-la visto, contestei. Eu sei que eu estava dormindo, mas eu via quando olhava para baixo. Mas, se você estava dormindo, como poderia estar olhando para baixo? Contestei novamente. Mas eu já falei que flutuei para o teto com aquela senhora. Certo dia mostrei a André uma foto de minha falecida mãe, e ele a reconheceu. Essa é a mulher que flutua, ele disse. 3. Se há alguma coisa capaz de tocar profundamente a alma de alguém, é o desencarne de uma criança. Toda criança, supostamente, deveria seguir seu curso de crescimento até a vida adulta, ter sonhos, ter tempo para realizá-los, e não partir antes que isso aconteça. O aspecto que mais me fascina em minhas investigações da imortalidade, que ocorre tanto nos casos de EQM como quando uma criança está próxima ao desencarne efetivo, é o amparo que ela recebe do outro lado da vida. No caso de Andreu, por exemplo, ele não havia conhecido sua avó. Vendo o álbum de família, reconheceu-a como sendo a mulher que o amparou em sua pequena jornada fora do corpo físico. Inúmeros são os casos de avós desencarnados ou outros parentes próximos vindo ao plano físico em auxílio aos entes queridos que ficaram na Terra, seja em momentos de perigo, seja quando estão por retornar ao mundo dos espíritos. Os laços de amor, ódio, que mantemos com as pessoas que nos cercam, familiares, amigos próximos e outros, não são novos, e poucos tiveram origem em nossa vida presente. E quanto mais fortes os laços mais estamos ligados,
Laços estes que raramente são desfeitos, tanto quando estamos juntos nesta vida como quando passamos ao outro. E, do outro lado da vida, podemos vigiar aqueles que foram colocados sob nossos cuidados. Cada um de nós, a humanidade inteira, somos parceiros evolutivos que vêm a este planeta em busca do progresso espiritual, moral e intelectual, mesmo que isso jamais passe pela nossa cabeça. E, quanto mais próximo o nosso relacionamento com esses parceiros, maior é o nosso mútuo compromisso de auxílio nesta extraordinária jornada, mesmo que não nos demos conta disso. Não há nada de sobrenatural no fato de uma avó desencarnada, como no caso de Andreu, vir ao plano terrestre amparar seu netinho enquanto o corpo deste passa por uma delicada cirurgia, ou vir receber uma netinha quando esta termina sua jornada física e retorna ao mundo espiritual. Isto é amor em ação. É o amor fazendo o que faz de melhor, curar, consolar, trazer esperança. E, em toda a sua grandeza, o amor transcende idades, distâncias e até mesmo dimensões. 16. Pela dor e pelo amor. Todos nós, vivendo neste ou no outro lado da vida, estamos em distintos níveis de evolução. Você certamente tem visto em sua escola aqueles alunos com tremenda facilidade em tirar boas notas nas matérias mais difíceis, como matemática, física e química, enquanto outros têm a maior dificuldade. Os que têm dificuldade não é porque não querem compreender a matéria, apesar dos esforços que possam empreender, não entra na cabeça. Também há aqueles sempre dispostos a prestar ajuda para resolver uma equação. Há os engraçados, em cuja companhia é divertido estar, aqueles dispostos a compartilhar seu lanche, aqueles que se comprazem em roubar sua merenda só para se divertir, aqueles que tentam levantar o astral de alguém deprimido, enquanto outros infernizam a vida daqueles que se mostram felizes, os que adoram fazer rir, outros que se deleitam ao fazer alguém chorar. É possível ver essas diferenças em nossas próprias famílias, entre amigos, colegas de trabalho, vizinhos e tantas outras pessoas com quem nos associamos. Nossa maneira de ser e de agir está em relação direta com o nível de progresso moral, espiritual e intelectual que atingimos através de nossas muitas existências. O objetivo final de cada um de nós, independentemente do nível de progresso em que nos encontramos hoje, é chegar a um ponto em nossa evolução em que tudo o que fazemos enriquece e empodera a vida de alguém. Aos que atingem esse nível, não há maior recompensa que se possa receber, uma sensação inefável de ser parte ativa na obra da criação, semeando amor e dispersando alegria por todos os lugares que passam. Enquanto alguns já atingiram níveis mais avançados, outros, infelizmente, ainda estão muito longe disso, causando dor e arruinando a vida daqueles a quem supostamente deveriam cuidar e proteger. Mas, quando o ser humano machuca, anjos curam. As dores que outros nos causam podem ensinar-nos a perdoar, e os cuidados que recebemos dos anjos podem ensinar-nos a amar, as duas principais lições que estamos aqui para aprender. Quando anjos socorrem. Aos 3 anos e meio de idade, Laura foi estuprada, sodomizada e surrada, no meio da noite, pelo pai bêbado. Quando a dor física e emocional se tornou insuportável, a pequena Laura gritou a Deus pedindo socorro e no mesmo instante sentiu que saía de seu corpinho. Contou ela quando já adulta. Quando estava morrendo fui levada para cima por anjos em túnicas multicoloridas. Não sabia para onde me levavam, mas voávamos cada vez mais alto nos céus. Finalmente chegamos a um lugar cheio de anjos que, em lugar de andar, flutuavam no ar. Os anjos me carregaram aos pés de uma mulher-anjo, muito linda. Ela irradiava um sentimento de amor mais poderoso do que todos os outros que ali estavam. Em um tom de voz cuja doçura é desconhecida na terra, disse-me: "Conte-me sua história, menina." Eu disse a ela, não em palavras faladas, mas em pensamento: "Vou contar, mas antes preciso descansar."
Naquele momento não havia energia em meu espírito para responder àquela tão amável senhora. Deus, na forma de uma luz infinita, apareceu a uma distância à minha esquerda, e fui envolvido em uma poderosa energia de amor e revigoramento. Aquele ser divino apareceu em forma de uma coluna de luz, dourada e maciça, com a silhueta de um ser humano dentro. Eu vi e senti sua luz. A sensação que tinha era de que eu tomava um banho quente, e que era protegido e curado ao mesmo tempo. Eu não queria sair de lá. Não houve diálogo entre nós, mas, naqueles momentos infinitos, tive conhecimento de que deveria retornar à Terra para completar minha vida. Em seguida, os anjos do céu e os médicos da Terra batalhavam para salvar minha vida. Cada vez que os médicos golpeavam meu peito, em espírito entrava no corpo e, um segundo depois, voltava para os anjos. Eles seguravam meus pés para impedir que eu retornasse. Finalmente, quando os médicos golpearam meu peito pela última vez, eu ouvi um anjo falar: eles são mais fortes do que nós, e eu fui sugada de volta ao corpo. Sentei-me, soltei um grito e desmaiei. Lições que Laura aprendeu. Aprendi a viver com aquele criminoso durante os 15 anos seguintes, tentando aprender o máximo que podia e descartando o resto. Aprendi que os mais importantes fenômenos no universo são o amor, a verdade e a busca do conhecimento. Recebi a clara impressão de meu propósito na vida e como alcançá-lo. Foi-me dado o dom de prever eventos antes de ocorrerem e de visualizar imagens e formas, fazendo-as se tornar realidade. Aprendi que quando somos feridos podemos nos curar. No entanto, isso não significa que não seremos feridos novamente de alguma outra maneira. Mas, sobretudo, adquiri um amor profundo pela morte e um desejo ardente de estar novamente na presença de Deus. Desejo esse que me acompanha a cada instante de minha vida. E é essa certeza de que Deus está sempre comigo que me ajuda a continuar vivendo na Terra. O que as crianças aprendem com a EQM? O Dr. Morse acompanhou por vários anos o desenvolvimento físico e mental das crianças que passaram por EQM e participaram de seus estudos. Uma das características marcantes que ele encontrou nessas crianças foi a acentuação do sentimento de empatia. Esse sentimento é definido como sendo a tendência de uma pessoa a identificar-se ou sentir o que sentiria se passasse por situações experimentadas por outra pessoa. Isto é, a capacidade de sentir a dor e o sofrimento alheio como se fossem seus. E foi esse sentimento de empatia que levou o Buda Siddhartha Gautama, o Mestre Jesus Cristo, São Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e outras legiões de espíritos iluminados que permanecem no anonimato a dedicar suas vidas para diminuir o sofrimento humano. Muitas dessas crianças, assim como ocorre com adultos que passam por EQM, dedicam tempo, se não integral, pelo menos parcial e, se não como profissão, na condição de voluntário, em trabalhos de caridade que visam a promover o bem-estar, seja indivíduo seja sua comunidade. Morse percebeu também que essas crianças crescem mais espiritualizadas e são mais equilibradas física e mentalmente. Seus hábitos alimentares são mais saudáveis, mostram-se mais maduras e vão melhor na escola quando comparadas aos colegas da mesma idade que não passaram por EQM. Assim como ocorre com tantos adultos que passam por EQM, muitas crianças veem aflorar sua visão psíquica ou mediúnica. Katia, por exemplo, o primeiro fascinante caso que Morse encontrou em sua carreira médica, é, segundo ele, capaz de ver a aura, campo bioenergético, de outras pessoas. Muitas crianças que participaram do estudo do pediatra disseram ser capazes de ver e conversar com desencarnados. Outra peculiaridade que Morse encontrou foi que essas crianças crescem conscientizadas da conexão universal que há em todas as coisas, consciência cósmica, e que outras crianças, e uma grande imensidão de adultos, nem sequer suspeitam que exista.
Elas se dão conta de que têm um propósito na vida e sabem que a morte não é o fim de tudo. Confiam em sua intuição e sentem que poderão, novamente, conectar-se com a presença divina que as recebeu e as guiou no mundo espiritual durante a EQM. Se você viu a luz do outro lado da vida uma vez, disse uma delas ao Dr. Morse traço, você pode vê-la novamente se tentar. Ela está sempre com você. Aprendendo no além. Leon tinha 11 anos quando se afogou. Saindo do corpo, chegou ao mundo espiritual. Como ainda não havia chegado sua hora de ficar, voltou para contar sua história. Eu e meu irmão estávamos nadando e ele teve um problema. Tentei tirá-lo da água, mas, em pânico, ele me puxou para baixo várias vezes. Nós dois nos afogamos. Ele morreu, mas eu retornei. Eu me lembro disso como se fosse ontem. Quando eu já não conseguia mais ficar na superfície, começou um som estranho em meus ouvidos, como o tocar de uma campainha. Uma sensação de paz tomou conta de mim. Senti meu espírito sair do corpo e fui para um vazio negro. Tive um pouco de medo. Ao longe eu vi um minúsculo ponto de luz. Comecei a mover-me em direção a ele. No início ia devagar, mas depois comecei a ir cada vez mais rápido, como se estivesse em cima de um trem que ganhava velocidade. De repente parei e penetrei na luz. Eu via tudo: céu, edifícios, vidraças. Tudo emitia sua própria luz e era mais colorido do que se vê na Terra. Um rio serpenteava o lugar. Do outro lado havia uma cidade, e uma estrada juntava esta a outra cidade, e outra cidade, e a outra, e assim sucessivamente. Bem à minha frente, do outro lado do rio, havia 3 homens. Eles se projetaram em minha direção. Não caminharam nem voaram, mas se projetaram. Eu não os reconheci, mas sabia que um deles era o Lin Bib. Meu nome foi-me dado em sua homenagem. Ele morreu algumas semanas antes de eu nascer. Eu sabia que esses 3 homens estavam me protegendo, como se fossem de um comitê de recepção para ajudar-me a cruzar o rio e levar-me à primeira cidade. Eu tinha a sensação de que se fosse com eles, se cruzasse o rio, eu não voltaria, então hesitava. A primeira cidade era como se fosse a primeira série escolar. As pessoas ficavam lá até que estivessem prontas para irem para a próxima, de cidade a cidade, em uma eterna progressão. Atrás de mim e do lado esquerdo havia uma fonte de luz muito forte, cheia de amor. Eu sabia que era uma pessoa. Eu a chamei de Deus, por não saber como chamá-la. Eu não conseguia vê-la, mas senti a presença de um homem. Ele me falava por telepatia e perguntou: por que você hesitou? Bem, eu sou um pouco nova para morrer, respondi. Ele deu uma risadinha. Até bebês morrem, ele disse. Bem, tem algumas coisas que gostaria de saber antes, eu disse. O que você quer saber? O que é a morte? Perguntei. Vire-se e olhe para algum lado. Virei e vi um acidente de automóvel horrível. Várias pessoas haviam morrido. Alguns espíritos saíam de seus corpos para continuarem seu progresso. Alguns que não acreditavam que isso era possível ficavam em seus corpos e não saíam de lá. Perguntei se seria possível sensibilizá-los, isto é, fazer com que percebessem que haviam morrido, e ele disse: sim, com alguns isso é possível mais rápido que com outros, mas há aqueles com quem isso nunca é possível, ele disse. A morte é não crer em nada. O que é o inferno? Perguntei. Vire-se e olhe novamente. Virei-me e vi uma senhora idosa em uma cadeira de balanço. Tudo o que fazia era ficar ali sentada, balançando-se e preocupando-se com seus filhos e netos e tudo mais. O inferno é a falta de sabedoria e de progresso. É a escolha de não querer avançar, mas de apenas sentar e não fazer nada. O inferno não é um lugar. Perguntei se o diabo existia. Será que Deus permitiria isso? Ele continuou. Se eu fizesse você ver Deus por apenas alguns segundos, qual a primeira coisa que você faria?
Eu sabia que a primeira coisa que faria seria eliminar qualquer diabo que pudesse existir. Como faço para distinguir o certo do errado? Perguntei. O certo é ajudar e ser bondoso. O errado não é apenas machucar outras pessoas, mas também não ajudar quando você puder, replicou. Perguntei sobre o universo e as razões das coisas. E tudo isso me foi mostrado. Ele me perguntou se eu queria voltar à Terra. Sim, quero, respondi. Por quê? Eu disse que precisava ajudar minha mãe, que meu pai havia abandonado com 4 crianças, e outra estava a caminho. Ele quase riu e me perguntou qual a verdadeira razão de querer voltar. Eu disse que queria deixar a Terra um pouquinho melhor do que quando a encontrei. Então você voltará com um pouco de conhecimento das coisas que aprendeu, mas o restante lhe será obscurecido por um tempo. Viva de maneira tal que você não precisará mais retornar à Terra quando voltar para cá novamente. Despertei com o rosto enfiado na lama no fundo do rio e fui lançada para a superfície. Vomitei uma grande quantidade de água, saí e encontrei meu irmão morto. Embora eu tenha dito que desencarnamos quando chega a nossa hora, e não antes, parece possível que haja alguns ajustes no caminho, e nossa jornada se prolonga, ou se abrevia, conforme as circunstâncias. 17. Enganando a morte. Retornando à experiência de Celie. Mencionei no início que ela esteve à beira do desencarne por 3 vezes durante sua estadia no hospital. Não somente familiares e amigos vieram se despedir dela, mas até um padre veio para dar-lhe a unção dos enfermos. Ela estava prestes a deixar a vida terrena. Durante nossa entrevista, perguntei se quando estava fora do corpo ela via o pessoal médico entrando e saindo da UTI. Disse-me que sim. Ciente de que existe uma constante influência de seres desencarnados em nossa vida física, especialmente em hospitais, perguntei se ela havia visto algo diferente no UTI, além do que já me havia contado. Após alguns momentos de silêncio, disse-me: tinha gente lá. Do hospital? Perguntei. Não, diferente. Que tipo de gente? Ouvi a risadinha abafada novamente. Tipo. Não daqui. De Jaú, você quer dizer? Ela riu. Não, da Terra. Ah é? Fingi estar surpreso. Espíritos talvez? Acho que sim. Quantos eram? 4. Homens e mulheres. 3 homens e uma mulher. Você reconheceu alguém? Não. Conversou com eles? Também não. Mas eles conversavam entre si. Você conseguia captar o que falavam? Alguma coisa. Pareciam preocupados com o corpo na cama. Pedi que descrevesse os espíritos. Aparência de meia-idade, cabelos grisalhos, vestindo túnicas longas brancas. Sem que eu perguntasse, disse-me que o tecido das túnicas parecia seda, e logo acrescentou, mais bonito que a seda. Segundo ela, esses espíritos não saiam do ti, em atenção total ao corpo físico dela. E quando os médicos vinham, eles saíam? Perguntei. Não, ficavam ao redor deles. Celie contou-me também que durante os períodos de consciência, quando voltava ao seu quarto, havia sempre ao pé da cama um garoto loiro, aparentando uns 9 anos de idade. Eu disse a ela que o menino era também um espírito que estava ali para ajudá-la. Agora eu entendo, disse-me. E, rindo, acrescentou, mas eu me irritava porque ele não saía do quarto. Cheguei até a gritar com ele para que fosse embora. Mãe extremamente dedicada, Celie teve sua primeira filha aos 15 anos de idade, e era provedora de sua família. Era do tipo que invocaria todas as forças cósmicas para ficar na Terra um pouco mais e cuidar de sua família. Se houvesse visto os cuidados que seu corpo recebia dos seres invisíveis, seu médico encontraria uma explicação para a cura miraculosa de Celie. Dada a extrema gravidade de sua condição, ela permaneceu na vida física apenas mais 2 anos, o suficiente para resolver certas pendências que muito a preocupavam. Quando a encontrei e conversamos pessoalmente, disse-me,
Com aquela calma que lhe era peculiar, agora estou pronta. Pouco tempo depois, a infecção retornou, pior que antes, impossível de controlar. Sua hora havia chegado, quando ela estava pronta, terminado seu trabalho na Terra. Em paz ela deixou. O caso mais recente de cura miraculosa após EQM é o da menina Annabel, do estado do Texas, contado por sua mãe no livro Miracles from Heaven, Milagres do Paraíso, 2016, e transformado em filme, como mencionei no capítulo 14. Annabel padecia de um transtorno raro chamado pseudoobstrução intestinal crônica, uma doença rara da motilidade gastrointestinal, e já havia sido desenganada pelos médicos que a tratavam no Hospital Infantil em Boston, especializado em doenças gastrointestinais. Como já estava em seus dias finais, a família decidiu trazê-la para casa, em uma fazenda no Texas. Na fazenda havia uma velha árvore chamada chopo, com um longo tronco oco, poucos galhos desfolhados e secos. Annabel e suas duas irmãs costumavam subir nessa árvore e sentar nos seus galhos. Logo que retornou do hospital, sua irmã mais velha a convidou para subirem na árvore. Em dado momento, o galho em que estava Annabel começou a ceder. Na parte do tronco onde o galho se conectava, estava a boca da cavidade. Movendo-se nessa direção, Annabel perdeu o equilíbrio e caiu dentro do tronco oco. A distância até o chão era de 9 metros. Caiu de cabeça, ficando em posição fetal, permaneceu inconsciente por 3 horas e meia. Quando finalmente foi resgatada, levaram-na de helicóptero ao hospital em Fort Worth, onde fizeram tomografia computadorizada e tiraram raio-x nada grave. Apenas leves escoriações, algo inexplicável em uma queda de quase 3 andares de altura. Sua doença havia deixado seu abdômen bastante inchado e, igualmente inexplicável, este começou a desinchar logo em seguida, ainda no hospital. Durante uma viagem de carro pelo estado do Texas, Annabel, espontaneamente, contou aos pais sua experiência. Havia saído do corpo e sido levada a um lugar de extrema beleza, onde encontrou Jesus. Jesus lhe disse que ela ia ficar bem, para não se preocupar. Disse também que um anjo a acompanharia de volta, e ficaria com ela até que fosse resgatada. Quando não é hora de partir. Acometida por um surto violento de sarampo, a menina de 6 anos quase desencarna. De volta à Terra, conta a não muito agradável experiência que teve ao cruzar o outro lado da vida. De repente vi chegar uma senhora. Ela trajava uma túnica longa, verde esvoaçante, de estilo medieval. Tomou-me nos braços, mesmo contra minha vontade, e levou-me através de um longo túnel de paredes sujas e emboloradas. Viajamos muito rapidamente para um lugar aonde eu não queria ir. Ela falava em minha mente, tentando explicar que havia chegado minha hora de ir e que não havia nada que eu pudesse fazer para impedi-lo, não importando quanto eu quisesse permanecer na Terra. Acho que era essa a razão pela qual ela me carregava, pois, se eu estivesse só, sairia correndo de volta pelo túnel. De repente ouvi sinos tocando, bem longe, muito longe. E a mulher parou de repente, ouvindo com atenção. Então me disse que tinha havido uma mudança de planos, que me fora permitido retornar. Ela não demonstrava compaixão nenhuma para comigo, sua postura era firme e formal. Em seguida, carregou-me de volta pelo túnel, ajudou-me a me deitar na minha cama e partiu. Chamei-a, mas ela desapareceu no túnel. Assim que despertei, contei para minha mãe o que acontecera comigo, e ela ficou aterrorizada, devido à minha saúde frágil. E eu também nunca havia sentido tanto medo em minha vida. 2. Quando é hora de partir, a maior certeza que o ser humano pode ter na vida é que um dia seu corpo morrerá. Mas conviver com essa realidade não é tão fácil assim. Se já é difícil aceitar a morte de adultos, quanto mais a de crianças que apenas despertaram para a vida. Os pais de uma criança em estado terminal, por exemplo,
que desejam a permanência de seu filhinho na terra, ainda que ele esteja sofrendo e em espírito deseje partir, podem estar fazendo-lhe mais mal do que bem. E orar para que tenha um desencarne sereno e siga seu caminho no mundo espiritual pode ser mais benéfico para ele do que orar para que fique. E às vezes o espírito tem que usar de recursos inusitados para fazer a mensagem chegar aos pais para que aceitem a morte da criança e a deixem ir. Em seu livro Closer to Childhood, Melvin Morse relata o caso de um garoto de 5 anos de idade que estava em coma, morrendo em decorrência de um tumor maligno no cérebro. O garoto estivera em coma por 3 semanas, e durante todo o tempo seus familiares circundavam seu leito e oravam sem cessar pela sua recuperação. No final da 3ª semana, o pastor da igreja da família foi ao quarto do menino e contou uma história extraordinária a seus familiares. "Eu tive um sonho", disse o pastor, "em que ele apareceu à minha frente e me disse: 'É chegada a minha hora de morrer. O Senhor precisa falar para meus pais pararem de orar. É minha hora de partir.'" O pastor não sabia se deveria ou não levar o recado, mas o episódio havia sido muito vívido para ser ignorado. Era como se aquele menino estivesse em pessoa em meu quarto, falando comigo frente a frente. Os familiares aceitaram o sonho do pastor como sendo a mensagem de seu filho, e passaram a orar para que desencarnasse em paz. Tocaram seu corpo em coma, disseram-lhe que sentiriam sua falta, mas que tinha a permissão deles para deixar a vida da terra. E o menino despertou do coma. Agradeceu aos pais por deixá-lo ir e disse que em breve desencarnaria, o que realmente aconteceu no dia seguinte. Porque a vida é muitas vezes interrompida na infância. Esta pergunta, de número 199, é uma das 1019 contidas em O Livro dos Espíritos, espinha dorsal da doutrina espírita, e foi feita por Allan Kardec. Espiritualidade. Os espíritos responderam: a duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência anterior interrompida antes do tempo. Sua morte é, muitas vezes, também uma provação ou uma expiação para os pais. E Kardec queria saber mais sobre o destino das crianças após a morte do corpo. O que acontece com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? E os espíritos responderam: ela recomeça uma nova existência. Crianças terminais sabem que a vida continua. Para deixar mais claro, vou repetir o que disse Emmanuel sobre as crianças. Até os 7 anos, o espírito, encarnado, está em fase de adaptação à sua nova existência terrena. Até essa idade, o elemento espiritual e a matéria orgânica ainda não estão perfeitamente integrados. É essa integração imperfeita entre corpo e espírito que permite às crianças maior conexão com o mundo espiritual. Quando uma doença grave ataca e debilita o corpo de uma criança, essa conexão aumenta, e ela sintoniza-se ainda mais com sua origem espiritual. Nessa condição, fica ainda mais claro para elas que a vida na Terra é apenas temporária e ela continuará sua existência após a morte do corpo físico. Para as crianças isso é tão claro e certo que frequentemente são elas que consolam os pais por seu iminente desencarne. São inúmeros esses relatos na literatura. Conversando sobre isso com uma mulher que frequentava nossa casa espírita em Miami, ela me deu um exemplo pessoal impressionante. Ela teve um filho hemofílico no Brasil, no ápice da epidemia da AIDS, quando ainda não havia controle rigoroso sobre os doadores de sangue. O hemofílico, cujo sangue não coagula, precisa de constantes doações de sangue. Em uma das doações, recebeu sangue contaminado com o vírus HIV. Ele tinha 1 ano de idade. A partir desse dia, a mãe travou uma luta diária para salvar a vida do filho. Quando o menino tinha por volta de 3 anos e começou a entender o que estava acontecendo, ele falava para sua mãe não se estressar tanto. Ele desencarnaria em breve e não havia nada que ela pudesse fazer para impedir. Sempre que ele a via chorando, vinha consolá-la. Com a deterioração de sua saúde,
Sua mãe ficava ainda mais desesperada. Quando ele tinha 4 anos de idade, ela o levou a um médico em busca de um novo tratamento que pudesse salvar a vida do filho. Ao ouvir o apelo da mãe, o garoto pediu ao médico, numa calma surpreendente, que dissesse a ela que ele estava morrendo e que não havia nada a ser feito para evitar isso. Ao sentir aproximar o desencarne dele, o desespero da mãe foi às alturas. No hospital, alguns dias antes, o menino disse à mãe para não ficar triste. Ele mostraria a ela para onde iria. Alguns minutos antes de seu retorno ao outro lado da vida, a mãe começou a experimentar uma estranha sensação tomando conta de seu corpo. Primeiro uma tontura, depois uma forte sonolência. Ela estava do lado de fora do quarto do filho. Apoiando-se nas paredes, entrou no quarto e deitou-se no sofá, ao lado da cama do filho. Ao acomodar-se, sentiu-se saindo do corpo. Estava tudo escuro à sua volta. Logo viu um ponto de luz, que ia aumentando, e de repente estava na entrada de um túnel. Ao expandir a luz, viu no outro lado um grupo de espíritos e entendeu que eles esperavam seu filho. Despertando do transe, percebeu a comoção ao redor da cama do menino, que acabara de desencarnar. Antes de seu desencarne, o pai chorava profusamente. Ao consolá-lo, o menino dizia: "Papai, não chore por mim porque eu nunca vou morrer." Você notou na experiência da mãe o mesmo padrão inicial de uma EQM, sensação de estar saindo do corpo, uma escuridão momentânea, o ponto de luz, o túnel e o panorama espiritual. Seus filhos seguiriam esse mesmo padrão, semelhantes aos relatos de pessoas que passaram por EQM, com a diferença de que a pessoa em EQM retorna ao corpo, mas o menino não mais retornaria, ficaria no mundo espiritual, uma vez que seu trabalho na Terra havia terminado. A experiência que teve a mãe do menino é chamada de experiência compartilhada na morte. A expressão foi criada pelo Dr. Raymond Moody para descrever esse fenômeno, vivenciado vicariamente por algum ente querido do desencarnante. Como vimos, foi também o Dr. Raymond Moody que trouxe a público o fenômeno da EQM e criou o termo experiência de quase morte, do inglês Near Death Experience. Com o aumento da população mundial e mais pessoas desencarnando, atualmente mais de 150 mil diariamente, a incidência dessas experiências está crescendo. Quando Hamlet disse a Horácio que havia mais coisas entre o céu e a terra do que supunha sua vã filosofia, ele estava certo. Há no mundo hoje tantos fenômenos comprovando a continuidade da vida após a morte física que nenhuma teoria científica que afirme o contrário consegue se sustentar. Tudo de que precisamos para notar, como disse Jesus, e são olhos para ver e ouvidos para ouvir, e uma mente aberta e flexível capaz de se expandir para acomodar todos os mistérios que nos rodeiam. Um desses mistérios está em nossa própria natureza, que aparenta ser física, mas na realidade não é. As aparências, como diz o velho adágio, podem enganar. Mesmo que o que vemos e sentimos seja apenas nossa natureza material, existe, interpenetrado no corpo físico, um ser espiritual, nossa verdadeira e imortal essência. 18. Nossa dupla natureza. Você já ouviu falar de Charles Darwin? Claro que sim, quem não ouviu? Ele foi o naturalista britânico que propôs a teoria da evolução através da seleção natural, teoria esta que prevalece até hoje na comunidade científica. Para a ciência darwinista, a vida e as espécies aconteceram por um acaso da natureza. Por esse acaso foi criada a primeira célula viva, por volta de 4 bilhões de anos atrás. Dessa célula criada pelo acaso, descendem todos os organismos vivos que já passaram pelo planeta, de 4 bilhões de anos atrás até hoje: bactérias, árvores, dinossauros, gafanhotos, você, eu e toda a humanidade. Segundo o darwinismo, todas as espécies que existiram e existem até hoje são produtos desse acaso.
criadas a partir de acidentes fortuitos na estrutura do DNA e nas células. Esses acidentes fortuitos são chamados de mutações genéticas. Ponto. Mutações são simplesmente erros no processo de replicação das células. Pronto. Simples assim. Uma das definições da palavra erro no dicionário Webster é desvio de um padrão ou especificação, também deficiência ou imperfeição de uma estrutura ou função, ou no resultado de alguma coisa. Quando você pega uma receita para fazer um bolo, mesmo que você não seja uma Ana Maria Braga, sabe que se não colocar as quantidades certas dos ingredientes o bolo não vai sair perfeito como ela diz. Você sabe que um erro na quantidade de ingredientes vai causar imperfeição à sua criação. Certamente você não esperaria que seu erro, em vez de criar um bolo imperfeito, criasse uma outra espécie de guloseima, como um delicioso manjar de coco, por exemplo. Contudo, no darwinismo, erros genéticos, um acaso da natureza diz a teoria, criaram milagres, não apenas simples bactérias mas organismos maravilhosos como corais e peixes no oceano. Se um farmacêutico erra o percentual de um certo ingrediente para compor um medicamento, ele não pode esperar que seu erro vá dar mais saúde a seu paciente, mas que irá fazer-lhe mal, e em vez de curar sua doença poderá até matá-lo. Mas no darwinismo, erros genéticos produziram maravilhas. Em lugar de se desviar do padrão, criaram árvores, flores e os vegetais. Se um engenheiro civil erra na quantidade de ingredientes essenciais para a construção do alicerce de um edifício, ou usa materiais de baixa qualidade para suportar a estrutura, ele não pode esperar que seu erro vá resultar na criação de um edifício de perfeita qualidade. Contudo, no darwinismo, quando os genes erraram, longe de produzir imperfeições produziram impressionantes criaturas, pássaros, animais, seres humanos e todos os organismos vivos que já existiram. Contudo, aparentemente, os erros genéticos que criavam maravilhas são coisas do passado longínquo. Hoje não é assim. Os erros genéticos da atualidade criam doenças e deformações nas espécies, em lugar de criaturas novas e perfeitas. Talvez a natureza tenha se autocorrigido, colocando um fim nos acasos fortuitos. Há muito tempo que as criaturas do mar não saem da água e se tornam criaturas terrestres. Ovos de jacaré continuam a produzir jacarés. Do ventre da baleia, saem apenas baleias. Tigres continuam a procriar tigres. E os primatas nunca mais desceram das árvores e andaram em duas pernas. De volta à sua arte culinária, você sabe que para fazer um cupcake, mesmo que seja o mais diminuto e simples possível, você precisa de no mínimo umas gotas de água, um pouquinho de farinha e uns grãos de açúcar. Se você não colocar nada na forma e puser para assar, quando retirá-la ela vai estar tão vazia quanto quando você a colocou. Porém, na visão materialista do darwinismo, o nada não somente criou o universo, mas também tudo que já existiu, que existe, e que existirá, mesmo que o nada não consiga criar um pequeníssimo cupcake. O cientista herético. Então você sabe quem foi Charles Darwin? Agora, quem já ouviu falar de Alfred Russel Wallace? Wallace também era britânico, um naturalista brilhante, 14 anos mais novo que Darwin. Ele tinha formulado, independentemente, a mesma teoria de seleção natural. Darwin sabia do trabalho de Wallace, e juntos publicaram matéria sobre o assunto em 1858. Aliás, foi Wallace que impeliu Darwin a completar e publicar seu livro sobre a origem das espécies, depois de 20 anos de espera. O receio de Darwin era que Wallace publicasse o dele antes. Escreveu Darwin. Tenho mais especialmente sido induzido a fazer isso, publicar o livro, porque o Sr. Wallace, que agora está estudando a história natural do arquipélago malaio, chegou a quase exatamente as mesmas conclusões gerais que tenho sobre a origem das espécies. Assim como Darwin,
Wallace também acreditava que os organismos evoluíram de formas inferiores e adaptaram-se ao ambiente onde viviam, desenvolvendo ou descartando características biológicas para poderem sobreviver e crescer naquele ambiente. Quando eu disse no início que um cientista colocar um espírito no ser humano pode significar sua desgraça acadêmica, eu não estava brincando. Wallace, um proeminente naturalista de sua época e um dos principais pensadores evolucionistas, não conseguia, na teoria da seleção natural, encontrar explicação plausível para dons que determinadas pessoas possuem, habilidade para o raciocínio matemático, para as artes, a música. Também não conseguia explicar a capacidade de algumas para as confabulações metafísicas, a genialidade e o humor inatos. Nem a seleção natural ou a teoria geral de evolução consegue explicar a origem da vida consciente, escreveu Wallace. Mas para Darwin, cuja teoria de seleção natural já gozava de prestígio entre os cientistas da época, e goza até hoje, a seleção sexual explicaria facilmente esses aparentes fenômenos, os talentos que nada têm a ver com a adaptação ambiental. E, para ele, não havia necessidade alguma de prover o ser humano de espírito para explicá-lo. Mas Wallace acreditava que algo no universo invisível dos espíritos havia intercedido pelo menos 3 vezes na história da humanidade. A primeira foi na criação da vida a partir da matéria inorgânica. A segunda foi na introdução da consciência nos animais superiores e a terceira na geração das faculdades mentais nos seres humanos. Para ele, o objetivo do universo era o desenvolvimento do espírito. Wallace disse: o homem é uma dualidade, consistindo de uma forma espiritual organizada, evoluída coincidentemente com o corpo físico e este permeando, possuindo órgãos e desenvolvimento correspondentes. A morte é a separação dessa dualidade, e não causa modificações no espírito, nem no desenvolvimento moral ou intelectual. A evolução progressiva da natureza intelectual e moral é o destino de cada indivíduo. O conhecimento, as realizações e experiências de vida na Terra formam a base da vida do espírito. Assim como acreditava Wallace, o Espiritismo ensina que o homem é composto do corpo e do espírito. O espírito é o ser principal, o ser da razão, o ser inteligente, e o ser que sai do corpo durante a EQM, o corpo é um envoltório material que reveste, temporariamente, o espírito para o cumprimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O estado corporal e o estado espiritual são, para o espírito, a fonte de 2 gêneros de progresso, solidários um com o outro. Por isso, passa, alternativamente, por esses 2 modos de existência. A vida material na Terra é uma grande escola para o espírito. Estamos temporariamente encarnados para participar do importante aprendizado que a Terra propicia nossa evolução moral, espiritual e intelectual. Nas palavras de Emmanuel, a Terra deve ser considerada a escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e a regeneração dos espíritos encarnados. Mas foi a teoria de Darwin, a do homem sem espírito, que prevaleceu no meio científico, pois esta era a mais racional. A partir dela, o ser humano passou a ser considerado mera máquina, sem muito propósito na vida além de se adaptar ao meio ambiente onde nasce e lutar por sua sobrevivência até o dia em que chega a morte e o aniquila para todo sempre. Essa concepção prevalece até hoje. De acordo com a ciência, não há nada no ser humano além de seu corpo. Mas não é bem isso que mostram os fatos. Somos sim espíritos imortais, e continuaremos a existir após a morte física, mesmo que a ciência nos diga o contrário. Conclusão. No presente estágio de nossa evolução consciencial, às vezes é necessário experimentar a dor para despertar do torpor que a vida material comumente impõe ao nosso ser verdadeiro, o espírito que somos. Embora sendo espírito, as limitações de nossos sentidos, nossas crenças,
Preconceitos e mais comumente nossa ignorância impedem-nos de refletir sobre nossas ações ao final do dia e conscientizar-nos do caminho que estamos seguindo. Se fizéssemos disso um hábito, talvez reconhecêssemos ações menos nobres que certamente poderiam vir a nos prejudicar no futuro, e assim as evitaríamos. Essa reflexão eventualmente será feita, se não enquanto aqui encarnados, quando daqui sairmos. Mas será feita. É uma necessidade do espírito fazê-la. É por ela que analisaremos e avaliaremos nosso progresso moral, espiritual e intelectual ao fim de cada passagem na Terra. E será o resultado dessa análise que determinará o gênero de nossa encarnação seguinte. O espírito que não alcançou sua perfeição na vida corpórea suportará a prova de uma nova existência. A cada nova existência o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas imperfeições, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Como vimos nos poucos casos considerados nesta narrativa, as pessoas que fizeram a revisão de suas vidas durante a EQM viram seus erros e reconheceram a necessidade de mudar sua conduta. Como ainda não era hora de essas pessoas, fisicamente, morrerem, elas voltaram e muitas fizeram as correções necessárias visando ao melhoramento de sua existência. Descobrirão a alegria de ajudar os necessitados, tornaram-se mais espiritualizadas, ficaram mais amorosas e indulgentes com os outros. Saíram em busca de aprendizado, concentraram-se em fazer o bem, e aprenderam a aceitar as pessoas e elas próprias como são. Mas essas pessoas voltaram. E como ficam aqueles cuja hora chegou, mais de 150 mil por dia? Eles certamente também revisarão suas vidas, igualmente verão os erros cometidos, sentirão em seu âmago a dor e a mágoa que causaram e poderão arrepender-se amargamente, possivelmente vão querer retornar à terra para redimir suas faltas. Mas não poderão. Os corpos que deixaram estão mortos, e não há como apoderarem-se deles novamente. Imagine a dor e o desespero que deverão sentir no fundo de sua alma, em sua consciência, diante de tal impossibilidade. Agora, imagine se uma dessas pessoas for você, ou eu. Nossa hora chegará, podemos ter certeza absoluta disso, e poderá ser hoje, em algumas horas ou minutos. Todos sabemos que nenhum ser vivente escapará da morte física. Estamos à sua mercê a cada momento. Nossa passagem de retorno ao mundo espiritual já está comprada, apenas aguardamos a hora do embarque, que poderá chegar sem aviso prévio. Por isso, é sempre bom estar preparado. Mas como? Fazendo como Deus disse ali durante sua EQM. Viva de maneira que quando você voltar para cá não se sinta mal. E isso é feito ao amar ao próximo como a nós mesmos, como Jesus nos ensinou, ao aprender e praticar o perdão, ao fazer o bem enquanto pudermos, ao ser compassivo e compreensivo com as deficiências e limitações dos outros, e com as nossas também, ao ser pacífico e promover a paz, ao seguir preceitos morais e éticos, ao adquirir conhecimento. Esses são apenas alguns exemplos. Os maiores beneficiados por tão nobre conduta seremos nós mesmos. A fase de revisão da vida que vimos em vários relatos neste livro nos dá uma ideia de como será nosso encontro com os guias espirituais quando chegar nossa hora. Vimos que o ser de luz, Jesus, Deus ou quem quer que seja, é alguém muito compreensivo que não julga nem condena nossas transgressões. É a nossa consciência que julga. Deve ser doloroso e vergonhoso estar na presença de um ser tão iluminado assistindo juntos clara e detalhadamente a nossas sórdidas ações, nossas grosserias, crueldade, vícios degradantes, ofensas e humilhações perpetradas aos entes queridos e amigos, o mal que fizemos quando não deveríamos, o bem que deixamos de fazer quando deveríamos tê-lo feito. Obviamente, nem todas as nossas ações têm sido vis. Certamente temos executado ações nobres e dignificantes também. Mas sobre essas não devemos nos vangloriar.
Fazer o bem e viver corretamente é nossa obrigação. É um compromisso que temos com nosso Criador. Além disso, os maiores beneficiados por viver corretamente somos nós mesmos. Causa e efeito é uma lei inexorável. Ninguém consegue escapar dela. Qualquer ação que executamos irá gerar uma reação que poderá nos dar prazer ou dor, dependendo de sua natureza. Podemos ou não sentir seu impacto de imediato, mas cedo ou tarde sua consequência virá nos visitar, se não nesta vida, na próxima. Aqui vale a pena relembrar o apóstolo Paulo: de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear isto também ceifará. Um grande número de pessoas que passaram por EQM descobriram de maneira não muito agradável o que Paulo quis dizer com essas palavras, sentindo no fundo da alma a veracidade dessa afirmação. Mas, como não era hora de elas ficarem no outro lado da vida, retornaram e tiveram uma nova oportunidade de redirecionar sua conduta. Elas aprenderam a verdadeira razão pela qual estamos na Terra. Aprender a amar, a perdoar, a fazer o bem e a reverenciar a vida. Elas descobriram que a humanidade é uma imensa família, todos filhos do mesmo Criador, que deve ser amada e respeitada, uma vez que estamos todos na mesma luta em prol de nosso aprimoramento e evolução. É meu desejo sincero que as experiências aqui compartilhadas por aqueles que por um breve momento descobriram o que nos espera no outro lado da vida sirvam-nos de aprendizado. Que sejam elas advertências, servindo-nos de inspiração para uma análise séria e profunda de nossa atual conduta moral e ética, instigando-nos a tirar alguns momentos diários para avaliar a qualidade de nossas ações, atitudes, sentimentos, não apenas em relação a entes queridos e amigos, mas a toda a criação. Que possam essas experiências falar em alto e bom som aos nossos corações e colocar-nos no caminho que nos levará mais rapidamente a Deus. Assim, quando chegar nosso momento de cruzar a barreira do não retorno, naquele sublime momento em que o ser de luz, seja quem for, aparecer à nossa frente, nem precisará perguntar: o que você tem feito com sua vida para me mostrar? Ele verá nossa grandeza refletida na luz brilhante que emana de nosso ser. Fim.